Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Oficina Podcast. Hoje a entrevistadora sou eu, aqui como uma prova, um teste. Então curte aí essa entrevista, que vai ser uma entrevista que vai trazer informações muito importantes. Eu vou entrevistar hoje Jefferson Rosa, auditor da Receita Federal, e aí o que está à frente da Oficina da Aprovação. Seja muito bem-vindo, Oi, Jefferson. olá a todos. Estou bastante satisfeito em poder participar desse episódio, em que a gente vai poder apresentar, né, nosso conhecimento para que você possa cada vez mais ficar com ferramentas para poder driblar as diversas bancas de concurso público, prova, vestibulares, tá? Então fique até o final porque vai ter muito conteúdo. Agora vamos lá, vamos começar. Jefferson, conta um pouquinho da sua trajetória nesse mundão dos concursos pra gente. Então, Fernanda, eu comecei o meu primeiro concurso público eu passei com 17 anos, tá. Na verdade, foi um concurso que eu fiz sem estar focado nele. Quando eu tomei ciência, né, de que eu queria ser aprovado em concurso público, eu comecei a estudar para a prova de sargento do Exército. E aí comecei a estudar, fazer o cursinho e saiu o concurso de soldado especialista da aeronáutica. Era um nível mais abaixo, né? Mas as disciplinas que eu já estava estudando fazia parte do conteúdo programático, né? Desculpa, 18 anos. Eu tinha 18 anos. Eu ia me alistar, no mesmo ano que eu me alistei, eu estava estudando para a prova de sargento do Exército e saiu essa prova. Eu fui aprovado na prova. A especialidade era de auxiliar odontológico, né. Então eu não tomei posse, porque logo em seguida eu passei para sargento. Até me arrependo não ter tomado posse, porque isso me gerou uma perda financeira muito grande, porque se eu fosse já militar quando eu fui para a escola de sargento, eu conseguiria uma indenização, né, de transferência, mas, foi meu primeiro concurso, de 18 para 19 anos. E aí, a partir daí, eu entrei no exército, fiz a escola de sargento do exército. Na escola do sargento do exército me ajudou bastante, porque toda semana tinha prova. Então tinha sempre que estudar para poder fazer prova. Isso já começou a introduzir um modelo de estudos contínuo, porque ao final do curso, tinha uma classificação e, de acordo com essa classificação, você escolheria qual unidade que eu ia trabalhar no Brasil todo. Então, assim, os últimos sempre pega as piores vagas. E eu tinha a intenção de voltar para o Rio de Janeiro, porque eu fiz a escola em Fortaleza, no Ceará. Eu tinha a intenção de voltar e tocar a minha vida. E assim eu consegui. Fiquei bem colocado no, consegui conquistar uma vaga no Rio de Janeiro e fui para o Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, eu entrei como sargento, né, recém-chegado da escola, e botei como meta passar em vestibular federal. Por quê? Porque eu não queria pagar faculdade. Eu via as pessoas lá no serviço pagando faculdade, que era muito mais cômodo, muito mais rápido, mas eu me dei um ano, né, fiz um pré-vestibular, estudei novamente para poder fazer o vestibular federal. Eu fiz 3 provas, né, fiz a prova da UERJ, que é a estadual do Rio, a UFRJ, que é federal, e a federal rural. Eu passei na UFRJ e na rural e fiquei reprovado na UERJ. E aí veio o meu primeiro grande dilema, porque naquela época eu tinha como intenção seguir carreira no exército, eu era sargento e eu queria ter o nível superior para poder fazer prova para oficial. E na UFRJ, o horário era muito tarde que terminava a aula terminava 11h20, e eu teria que todos os dias dormir no quartel para poder dar conta do serviço, porque eu ia chegar tarde, não valeria a pena eu ir para casa para depois acordar cedo, e tinha a Federal Rural, que era a administração e era mais próximo da minha casa. Então eu decidi fazer a administração. Comecei, para minha surpresa, tinham muitos militares na turma, muitos militares da aeronáutica, sargentos da aeronáutica que estavam estudando, fazendo curso de administração, e eu pegava carona. No meu primeiro ano de faculdade, eu não tinha carro, não pegava carona com um colega que era
sargento da aeronáutica. E o cara era vislumbrado pelo cargo de auditor fiscal. Então, eu pegava carona e ele vinha falando: "Não, porque o auditor fiscal é isso, que a prova é isso", e eu, até então, não tinha muito conhecimento. Só tinha conhecimento da época que eu era office boy, que o auditor ia fazer a fiscalização no escritório. E ele falando, falando, e na minha cabeça rodava em segundo plano, eu falei assim: "Cara, isso é muito pra mim, é demais. Caramba, esse cara tá viajando, essa prova é muito difícil", porque até então eu tinha como minha meta fazer a prova para oficial do exército, né, e não tinha em mente estudar para área fiscal. Dei continuidade, né, comprei meu carro, aí não tive mais que pegar carona, né, comprei meu carro, terminei a faculdade e comecei a fazer um curso para poder fazer a prova para oficial do exército. Com 2 meses de curso, eu falei assim: "Cara, não tá fazendo sentido. Tô estudando, não tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido". Sabe quando você tá estudando e as coisas não estão fazendo sentido pra você? E eu peguei na época eu peguei um ônibus e aí tinha um jornal, Folha Dirigida. E geralmente o pessoal acabava de ler o jornal e botava aqui no canto do ônibus, né. Eu peguei, estava dentro do ônibus, peguei e fui ler, aí tinha a chamada: "Seja auditor fiscal", 7.500 na época. Aí, sabe quando eu leio que assim, já vi de forma diferente, eu assim: "Pô, por que não?". E aí comecei a minha trajetória para poder estudar para a área fiscal, né. Nesse intervalo, eu fui transferido para Tabatinga, no Amazonas, fiquei 2 anos em Tabatinga, e aí quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei de novo para o Rio de Janeiro com o intuito de estudar e focar na área fiscal, eu consegui, e aí comecei meus estudos na área fiscal. Certo, Jefferson. E me diz uma coisa, em que momento que você acreditou que fiscal da Receita, que auditor fiscal da Receita, ou que uma carreira dentro da área fiscal era de fato para você, que mudou a chavinha de que não é para mim e se transformou em algo alcançável e palpável para você? No começo, quando começou tudo, né, o estudo para fiscal, eu tomei um susto, porque eu fazia aula presencial e tinha umas 400 pessoas dentro de sala de aula. E eu olhei que assim, aí fiz uma matemática bem rápida. Eu tô no Rio de Janeiro em um curso, e no Rio de Janeiro tinha vários cursos. E São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife. E aí eu falei assim: "Cara, é muita gente", mas ao mesmo tempo que eu percebi que era muita gente, eu sempre trouxe experiências anteriores para poder ultrapassar. Por exemplo, quando eu fiz a prova de sargento do exército, eu também tive essa impressão que era muita gente no início, e fiquei super bem colocado no concurso, né. Eu fiquei eu acho que foi em 96 de 76.000, 86.000. E eu falei assim: "Não, vamos ver, vamos me permitir". E conforme o tempo foi passando, eu via percebendo que aquela sala ia diminuindo de pessoas. E eu falei assim: "Cara, eu posso perder na inteligência, mas eu não posso perder na determinação". E aí eu continuei, eu assim: "Vamos pra cima", eu comecei a estudar, era tudo muito distante da minha realidade, as disciplinas eram muito distantes, eu olhava assim: "Caramba, cara", e eu via pessoas mais avançadas, eu disse: "Caramba, esse cara é gênio". E a gente tende a fazer isso quando tá iniciando, de achar que aquele que já tá à sua frente, porque tá estudando mais, é mais gênio do que você, mas com o tempo você vai se colocando, vendo outras pessoas que estão chegando e falando: "Caramba, você sabe muito, vai passar", e isso vai, eu acho que retroalimentando ali o seu modelo mental para que você possa continuar. E aí, virou a chave quando eu comecei a explicar as coisas para outras pessoas que estavam no curso. Eu falei assim: "Pô, cara, eu passei daquela situação de que caramba, todo mundo é gênio, eu sou o pior do pior do pior dos mundos", e quando eu comecei a ser visto, porque o curso presencial ele tinha essa dinâmica de pessoas com mais experiência, explicar, orientar, falar: "Ó, isso daqui é interessante, aqui faz assim, aqui". E aí quando eu me coloquei, né, me vi nessa situação, eu falei assim: "Cara, eu acho que dá, eu acho que dá". E aí foi assim, retroalimentando, eu tendo mais vontade de continuar no jogo, e aí tive a oportunidade de ter logo um concurso da Receita Federal, né. E eu acho que isso daí foi a chave quando virou a chave. E você essa força, essa determinação,
ela vem de alguém de fora? Como que era a sua estrutura familiar? Você tinha alguma referência? A sua família te incentivava em todo esse processo? Ou essa força era interna do Jefferson Rosa? Ou teve alguma contribuição externa para tudo isso? Então, eu falo que o meio, né, o ambiente torna ali, forja o guerreiro. Eu tive bastante dificuldade, sempre estudei em colégio público, né, minha mãe trabalhando muito, meu pai com problema de alcoolismo, e eu via que esse cara, ou eu fico forte para sobreviver a tudo isso, ou eu vou ficar pelo meio do caminho, né. Eu sempre tive facilidade em relação à escola. Na verdade, eu não vejo nem que é facilidade, mas estratégica. Eu não gostava de estudar, mas eu tinha que estudar. E para eu tinha necessidade de ter nota. Então, tipo, eu focava em tirar a nota e me liberar do que eu tinha que estudar. Gostava muito de jogar bola. Eu vejo que o futebol me ajudou, né, desde 11 anos ser atleta, você criar uma disciplina, né, você ser competitivo, você saber que você vai ter que superar adversidades, adversário, ter um objetivo que é fazer o gol, foi moldando o meu modelo mental, né, e isso acredito que ajudou bastante. Então a necessidade, o ambiente que eu vivi competitivo, e eu acredito que o exército me ajudou bastante, porque eu me coloquei em algumas situações em que você tinha que pensar rápido, tomar decisão, ter paciência, controle emocional, né. Então eu tive a oportunidade de fazer cursos operacionais no exército, eu fui paraquedista, né, sou paraquedista, né, militar, então passei por cursos com bastante dificuldade, e isso vai forjando o seu modelo mental em perceber que, cara, nada é duradouro, tudo é passageiro. Então, eu lembro muito de cursos que eu fazia no exército em que o instrutor falava assim: "Ó, só vai parar quando um pedir para ir embora". E aí eu falei assim: "Putz, velho, caramba, velho, alguém vai ter que pedir para ir embora, que eu não vou ser que vou pedir para ir embora". O curso de paraquedista para mim foi muito interessante, serviu de muito de empoderamento, em que, eh um curso de 150 pessoas, saíam 60 formados, né, e só pessoas boas, não era qualquer um que estava lá, pessoas boas. Então você está no meio de pessoas boas com objetivo, também é muito positivo quando você quer conquistar algo. E aí eu vi aquela coisa, tipo, só imagina aí você fazendo flexão, você fazendo abdominal, correndo, só vai parar quando um pedir para ir embora. E eu assim: "Cara, pede pra ir embora", e a gente fazendo, pede pra alguém, até que alguém levantava o braço e falava assim: "Quero ir embora, quero ir embora". Aí dava aquele alívio, graças a Deus. E aí dava uns 5 minutinhos de descanso ali do curso. Então essas coisas que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida, ajudam em passar em concurso, ajuda a forçar, porque todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem medo, todo mundo tem ansiedade, só que o que faz a grande diferença é você saber gerir tudo isso. Porque Certo. uns não têm as ferramentas para poder gerir, e aí é comido pelo bicho-papão do concurso, e outros conseguem gerir e levar e conduzir. E hoje você está aí, há algum tempo já à frente da oficina da aprovação, auxiliando outras pessoas que têm o sonho, um sonho a ser realizado, que é a aprovação nos concursos públicos. E você auxilia as pessoas nessa trajetória toda. O que que você acha hoje, com a sua visão já de mundo, com a sua visão de quem já foi aprovado em todas essas provas, o que que você acha que é a maior dificuldade hoje para o concurseiro? Eu vejo que é a autocobrança. O adulto se cobra demais, isso em qualquer área, né, qualquer atividade. O adulto ele é muito, cruel com ele mesmo. Autocobrança. O segundo é a quantidade de informação. Hoje você tem muita informação e informação demais também atrapalha. Eu vejo que outro ponto, é um problema é as pessoas conseguirem gerir seu próprio tempo. Muitos são consumidos pela falta dessa organização, da gestão do tempo. Então, sim, são alguns fatores que eu acredito que são primordiais para que possa ter um projeto de sucesso. É, porque hoje a gente tem uma quantidade de informação muito acessível, né. Tá tudo muito fácil da informação chegar até nós, do material adequado chegar até nós.
e de repente gerir tudo isso gera uma ansiedade e uma necessidade de uma orientação e de uma condução de tudo isso por uma pessoa que já tenha mais experiência nisso, né. E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, porque afinal de contas a gente vai falar sobre saúde mental, que é o que eu gosto de falar, que é o que eu estou aqui para falar com os concurseiros, com você que está se preparando para concurso. Vamos falar sobre saúde mental e como manter a saúde mental durante a preparação. Jefferson, o que que você sente em relação à saúde mental dos concurseiros hoje? Como que eles lidam com as questões, quais são os principais gatilhos desses concurseiros hoje que afetam a produtividade e a efetividade dos estudos? A saúde mental hoje não é apenas, eu vejo que não é apenas na área de concurso, é para toda a área da vida. Todas as áreas. Concurso, ele fica muito mais agudo porque é algo que você espera um resultado que tem outras pessoas que também querem. Então há uma competição. É só esse cenário de competição já ativa diversos gatilhos em relação à saúde mental. Dentro desse processo de estudos, muito, mas muito, mas muito de poluição sentimental vem aflora. Eu até falo com os meus alunos, né, quando a gente faz alguns encontros, em grupo, que a ancoragem de: "Pô, você não é capaz, você é burro", que você teve de feedback lá com 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, explode na hora de estudar para concurso. Porque o concurso público, principalmente os concursos de grande magnitude, concursos da área fiscal, concurso da magistratura, gestão e controle, policial, que exige um nível de conhecimento amplo em diversas áreas do conhecimento, necessariamente em alguma área do conhecimento você vai ter dificuldade. Porque a gente não consegue criar todas essas habilidades que são exigidas no concurso. Então, ou você é muito bom da área de exatas, ou você é muito bom da área de humanas, ou você é muito bom da área do direito. Difícil você ser bom em tudo. E como o adulto se cobra demais, ele vai muito bem, por exemplo, na área de linguagem. Eu tô tirando 80%. Só que em exatas ele tá com 40%. E ele exige dele mesmo um nível de resultado equivalente a algo que ele vem trabalhando ao longo da vida. Isso é crueldade, porque não tem um fundamento técnico para isso. Então, na mentoria, a gente consegue gerir muito isso em relação a essa ansiedade de poder, quando que eu vou estar em exatas no mesmo nível que eu estou de humanas, no mesmo nível. Calma, a gente tem que buscar equilibrar o nível de conhecimento, dosando e com técnicas de poder. Isso atrapalha demais essa autocobrança de quem estuda. Muito comum de quem é adulto, tá? Então, gerir essa autocobrança vai sabotando. Quem estuda para concurso público precisa ter energia para estudar. E quando você entra nesse ciclo de autocobrança, você mina sua energia e automaticamente você consegue produzir menos. Produzindo menos, você consegue entregar menos, aí você se cobra mais. E aí entra nesse loop aí destrutivo que prejudica muitos, mas muitos candidatos com um nível, um potencial altíssimo, mas devido à falta de uma saúde mental, devido à falta de um direcionamento, de um acolhimento, prejudica um resultado. E hoje a oficina faz esse direcionamento psicológico? Vocês têm algum serviço nesse sentido? Ou é mais a parte cognitiva, de esgotar o conteúdo do edital e de direcionar esse estudo? Como que você trabalha com isso? Porque eu imagino você ali fazendo mentoria desses alunos, você e os outros mentores da oficina, e aí você se depara com essas questões. Como que vocês, mentores, lidam com essas questões que vão aflorando desses candidatos? O primeiro ponto, o mentor, ele fica como um ícone de sustentação do projeto, né. É o ponto de referência caso o aluno saia deste nível de equilíbrio emocional. Então o primeiro contato é com o mentor. Só o fato de conversar com o mentor já dá uma aliviada nessa tensão toda, né. Eu particularmente, eu fiz alguns cursos para poder ter mais habilidades, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que não é apenas meu conhecimento de técnicas de estudos que vai ajudar o aluno.
Por quê? Técnicas de estudo, ele vai ali no YouTube, ele maratona ali alguns vídeos, ele consegue adquirir. Só que o mais difícil de quem estuda para concurso público é o dia a dia. É se manter no nível de equilíbrio emocional para poder cumprir todas essas técnicas de estudos. Porque se você não tiver emocionalmente equilibrado, não existe técnica de estudos no mundo que vai te ajudar. Então, o mentor ele já serve com esse ícone. Eu várias e várias e várias e várias vezes os alunos me chamam: "Jefferson, cara, tô pirando. Fala aí, o que que tá acontecendo?". Cara, e blá, blá, blá. Só o fato dele poder ter alguém de confiança para poder descarregar todo aquele sentimento já ajuda. A gente também tá internalizando profissionais, inclusive a gente contratou aí um top, top do mercado de saúde mental, com a brigada de saúde mental, para poder auxiliar os nossos alunos com mais ferramentas da parte emocional, tá, para poder ajudar, porque eu acredito demais. Num processo de aprovação, 75% é a parte emocional, 25% é a parte cognitiva. E você consegue identificar, enquanto você está preparando esse candidato, você consegue identificar o momento que esse candidato está chegando à beira do esgotamento emocional, ou que é o emocional que vai derrubar ele? Você que está de fora, porque quando a gente está estudando dentro, eu passei por isso quando eu estudava, né? A gente não consegue muito perceber que a gente está se auto-sabotando, né? Você consegue detectar isso? Então, sim, tá, inclusive todos os dias na plataforma da oficina é colocado como é que está seu nível emocional. Então toda vez que o aluno entra pela primeira vez na plataforma de estudos inteligentes, vem um banner, como é que está seu nível emocional? Ele coloca de 0 a 10. E a gente vai monitorando o aluno de acordo com essa média. Quando a gente começa a perceber que está caindo, já é um sinal fático. Além de tudo, nas próprias conversas que nós temos com os alunos, a gente consegue identificar isso, né? O aluno tem essa segurança de poder compartilhar com você: "Caramba, não tô aguentando, tá demais". Aí eu falo assim: "Ó, faz um day off, se dá um presente, pô, tá fazendo atividade física?". Então a gente tem, fora da caixa, a gente tem como trazer ferramentas para que o aluno possa se manter em equilíbrio, porque a gente acredita demais. As pessoas em equilíbrio conseguem resultados extraordinários. Então, como estudar para concurso público, ser aprovado em concurso público é um resultado extraordinário, então a gente foca muito nisso. Certo. E você acredita que a rede de apoio desse candidato, quando existe uma rede de apoio, de amigo, de um familiar, um mentor, faz a diferença de fato, Ah, né? total, total, total. O concurseiro, né, ele é muito isolado, por si só ele já se sente muito isolado. E se ele tiver ali o a sua proximidade, pessoas que vão lhe ajudar a poder não sentir aquele sentimento, não potencializar o sentimento de cobrança, já ajuda demais, tá. Então, pô, se você tem uma esposa, um marido, um namorado, um pai, uma mãe, um filho que compreende e consegue, pô, conversar com você, entender aquele momento, na verdade é muito difícil, né, entender quem estuda para concurso público, quem está de fora não entende. Mas só o fato de repente, não criticar, acusar, cobrar, já facilita demais nesse processo. E quando você estudava, quem era a sua rede de apoio? Quem era seu brigadista em saúde mental? Quem foi essa pessoa? Teve alguém que você consegue se lembrar que foi esse apoio para você? Então, tem vários momentos de estudos. O meu primeiro momento de estudos, quando eu estudei para sargento do exército, era minha mãe. A minha mãe, canalizava muito em mim, acreditava muito em mim como, o ponto de saída para uma situação ruim, né. Então, eu via ela: "Caramba, deixa ele quieto, ele tá estudando, deixa ele dormir", sabe. Exatamente essa proteção, né. E assim, internamente eu me fui fortalecendo muito internamente também, né, não deixando que o ambiente externo conseguisse impactar meu ambiente interno. Então isso também é bastante importante, você tá blindado contra o ambiente externo. E então sua mãe foi a pessoa que era sua socorrista em saúde mental ali nos momentos de dificuldade.
No primeiro momento sim, tá, eu tinha ela como um ícone ali de tipo: "Pô, vou conseguir, eu vou mostrar, eu quero ver ela passar por esse processo de orgulho", exatamente pela dificuldade, né. Eu fui criado num subúrbio do Rio de Janeiro, em que eu acho que hoje como pai, né, eu vejo que uma das maiores preocupações dos pais era por o filho não entrar em qualquer tipo de crime, porque era muito comum na região onde eu morava, eu sou de Bangu, o lugar mais quente depois do inferno, né, quem conhece o Bangu sabe. Bangu é quente demais, Bangu é o lugar que o urubu se abana com uma asa só, a outra ele voa, né, ele abana com uma e voa com a outra. Bem quente, né, bem quente mesmo, e assim, criminalidade alta. Então assim, eu vi os pais da época que tinham uma baita preocupação, e quando eu comecei a estudar para a prova de sargento do exército, eu vi que foi um baita alívio para minha mãe, porque grande parte do dia eu estava o quê? Estudando, focado no concurso. Certo. E além do apoio de uma pessoa, de uma referência que você teve, me diz aí, quais outras estratégias você usou para se manter equilibrado, né? Além dos estudos e do foco, de você não procrastinar matérias, de você manter o seu estudo num ritmo bom, que outras estratégias você usava para manter o seu equilíbrio emocional? Primeira coisa, eu utilizei muito das situações vividas no exército, eu utilizava muito, por quê? No exército a gente tinha uma máxima de que a gente tem que sobreviver pelo dia, se preocupar só com um dia de cada vez. Então você faz um curso de 3 meses, de bastante intensidade, não adianta tu ficar pensando lá na frente no segundo mês. Você tem que estar vivo naquele dia, cuidar naquele dia. Eu fiz um estágio na selva em que a próprio ambiente inóspito, né, fazia você querer sobreviver um dia de cada vez. Então eu preocupava, assim, fazer meu planejamento, mas viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez com qualidade. Porque eu sabia que a soma desses dias iria ter um resultado positivo. Então o exército me ajudou muito, mas muito mesmo, a experiência. O exército não, né, as experiências que eu vivi no exército, tipo de acampamento. Pô, o acampamento você não tem horário para dormir, você não tem horário para acordar, você tem que estar com o armamento limpo, você tem que estar com a barba feita, você tem várias obrigações que você fica a todo momento ligado fazendo, que você esquece da dificuldade, esquece do sono, vai esquecendo de tudo. Porque você está muito ligado do momento que você vai ser cobrado, porque a cobrança é muito forte. Então eu utilizei muito, né, essas técnicas, fiz muito ponte ao futuro, visualizando como é que eu queria estar no futuro, todos os benefícios que ia me trazer aquele estudo, para poder estar em equilíbrio, porque senão você pira. Se você ficar preocupado, olhar a quantidade de material que você tem que estudar, o quanto que você tem que avançar, o resultado do japonês que está do teu lado, você pira. Então eu busquei trabalhar minha saúde mental nesse sentido, de poder entender, eu preciso estar mais forte a cada dia. E isso é comigo, não é com o ambiente externo. Então estar em equilíbrio para mim era fundamental. Mas, você usou alguma estratégia de atividade física, lazer? Qual era a sua válvula de escape? Porque você se manter focado o tempo todo e preocupado em viver aquele dia, às vezes também sobrecarrega, Sim, né. sim, sim, Eh, qual era uma tinha uma válvula de escape sim, aí? sim. Tem que ter uma válvula de escape. Quem estuda para concurso público precisa ter uma válvula de escape. Minha válvula de escape era correr. E assim, até eu gerava redundância. Porque eu corria e fazia as revisões das matérias na minha cabeça. Então eu não corria escutando música, não, nada para não. Eu corria fazendo ali a leitura do conteúdo, eu ia fazendo as sinapses ali do conteúdo, buscando. Então eu fazia uma revisão e corria. E a corrida dá uma carga de endorfina, de adrenalina, que faz bem para você ter aquela sensação de bem-estar e voltar a estudar. A atividade física é muito importante para você, porra, estuda para concurso, fica 5, 6, 7, 8 horas sentado. Cara, você tem que estar com a estrutura física boa. Você é obrigado a estar, porque senão você gera lesão, né? E uma parte do meu estudo, eu estudei lesionado, é muito difícil.
Você fica com sua mente falando: "Ó, tá doendo", e ao mesmo tempo tem que continuar. Porque quando você sente dor, tu quer parar. É automático, instintivo. E aí você estudar com lesão, você tem que trabalhar, tipo: "Tá doendo, mas eu tenho que continuar, porque vai me trazer algo bom". É, eu me lembro. Bom, para quem ainda não sabe, né, eu sou casada com o Jefferson Rosa, então eu acompanhei aí um pouquinho da trajetória dele de preparação para concurso, quando ele estudava para auditor da Receita. A gente se conheceu quando a gente entrou no analista e depois eu segui acompanhando essa preparação dele. E eu lembro dele estudando com um colar cervical, porque ele sentia tanta dor de ficar horas ali sentada que ele Sim. utilizava. E como é que era isso para você enfrentar a dor física para vencer isso? Então, é assim, que eu te falo, o exército me ajudou demais, porque no exército eu senti muita dor, e eu tive que suportar. Então eu fazia a remissão dos momentos difíceis que eu passei e mostrava que eu consegui. Então quando você tem uma experiência, quando você tem uma referência nesse sentido, te ajuda demais. Porque você sabe que, tipo, você não vai morrer, você não vai ficar paralítico, você não entra no extremo. Você sabe, cara, aquela dor, ela vai ocorrer, mas vai passar e você vai conquistar o que você quer. Por isso que eu falo, o exército me ajudou demais. No exército, quantas e quantas vezes eu com dor tinha que ficar dias e dias e dias e dias, e eu tô vivo, e tô aqui. E Jefferson, onde você acha que você pecou nessa preparação? Onde você acha que você falou que hoje você olhando para trás em tudo isso, você pode olhar e falar: "Eu teria feito isso melhor", em relação a não a parte do edital, do esgotamento das matérias, mas em relação a você mesmo. O que que você acha, quando foi que você percebeu que alguma coisa que eu pequei, eu errei? Foi alguma reprovação que você teve? Como foi tu Eu assim, eu falo até isso para os alunos, não, eu não trabalho com sucesso e fracasso, eu trabalho com feedback. Porque sucesso e fracasso são 2 extremos, assim, que é muito agudo, ativa muito seu emocional, você dá um pico emocional muito grande. Sucesso na euforia, fracasso na tristeza. Se você começa a trabalhar com feedbacks, você, pô, tem feedbacks positivos e feedbacks negativos. Eu passei por uma situação bastante ruim, que foi uma reprovação, em que durante a prova eu tive um pico de ansiedade, coisa que nunca tinha acontecido comigo. Foi a prova de fiscal do Rio, tinham 2 disciplinas que eram bastante difíceis, economia e estatística. E tinha os mínimos para poder fazer, eu sabia, cara, se eu conseguisse ultrapassar essas 2, eu estava dentro, né. E durante a prova, eu fui fazendo a prova de economia, eram 20 questões e, assim, tô fazendo a prova, tipo, sei, caramba, sei, e eu estava sabendo todas as questões, aquilo me deu um pico de ansiedade muito grande ao longo da prova, e é algo que não pode ocorrer, a prova você tem que ser o mais equilibrado possível. E eu mesmo gerei esse pico de ansiedade, e aí fui fazer de estatística, também fui acertando as questões, que eu tinha estudado bastante. E eu dentro da prova, assim: "Caramba, já estou aprovado". Imagina você fazendo uma prova de concurso público falando: "Cara, já estou aprovado, cara, já estou aprovado, cara, já estou aprovado", dentro da prova, que não era aquele momento, né. A prova era a concentração total para você conseguir finalizar a prova no melhor momento possível. E a última, disciplina que eu fui fazer foi língua portuguesa. Em língua portuguesa eu nunca tive dificuldade, eu sempre me safei. E aí eu fui para língua portuguesa, tinha os mínimos, aí a primeira questão eu não sabia, a segunda eu não sabia, a terceira eu não sabia, a quarta eu não sabia, e aí aquele pico que eu tive de ansiedade positiva, eu comecei a ter um pico de ansiedade negativa: "Caramba, eu não acredito que eu vou perder essa prova português", isso dentro de uma prova, ó o turbilhão de sim. emoções dentro de uma prova: "Cara, não acredito, cara, tem um animal, por que tu não estudou mais?" Ao invés de eu estar focado ali, então isso me prejudicou e eu fiquei reprovado. Por português? Português que eu não consegui fazer o mínimo. E aí eu fiz 5 pontos a menos que o primeiro colocado. Nossa. E nesse concurso, um colega que era sargento do exército, hoje é auditor fiscal no Rio de Janeiro, ele me perguntava tudo, eu sabia tudo, explicava tudo, e ele fez 25 pontos a menos do que eu no total, E passou? passou e eu não consegui entrar porque eu não fiz o mínimo em português. E depois vendo a prova de português, aquelas questões que eu falei que eu não sabia, eu fui acertando todo. Então, isso foi um alerta.
Não foi um fracasso. Hoje eu consigo falar: "Ah, Jefferson, fala isso porque você é". Não, naquele momento eu fiquei muito chateado, eu chorava por dentro, calado, mas eu vi: "Cara, eu tenho que tomar alguma lição disso, eu tenho que aprender alguma coisa". E aí foi que eu comecei a criar algumas técnicas, né, porque o exército, eu falo muito do exército que me ajudou bastante. O exército, tudo você tem tudo, eles chamam de memento, que é um passo a passo, um checklist. E eu falei assim: "Cara, eu tenho que fazer um checklist para poder a prova", criei até um curso de técnica de estudos, que é para eliminar a eliminação. Por quê? Se no começo da prova eu tivesse feito os mínimos de todas as disciplinas, eu não ficaria reprovado, porque eu não ia dar esse pico de ansiedade, né. E aí o que que aconteceu? Logo em seguida veio a prova de auditor fiscal da Receita Federal, que era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi auditor fiscal da Receita Federal. E eu tive a oportunidade de ter tomado na cabeça na prova do Rio de Janeiro, corrigir a rota, entender como um feedback, não como um fracasso, entender como um feedback, que eu precisava melhorar em alguns pontos, e logo em seguida teve a prova de auditor fiscal, que foi a única prova de auditor fiscal que sobrou vaga, porque não completou os mínimos de vagas, né. Foi uma prova muito difícil, considerada a prova mais difícil da Receita Federal, e eu consegui ser aprovado exatamente por quê? Porque eu aprendi com meus erros lá, e aí primeira coisa que eu fiz, Os busquei mínimos. todos os mínimos em todas as disciplinas para depois, no segundo momento, buscar mais pontuação. Então você acredita que fazer prova tem técnica? Sim, com certeza, com certeza. Não é só estudar o conteúdo, tem Não, técnica para o com dia da cer prova com também? certeza. O que muitos candidatos bem com bastante conteúdo na hora da prova peca, porque a hora da prova é onde você precisa colocar e ser sua melhor versão. Porque a banca não vai chegar para você na segunda-feira e falar assim: "Ô Fernanda, você sabia fazer, tu fez tanta, mas por que que tu errou aqui?". A banca não vai fazer isso. Então, o processo de estudo para concurso público é você sim ter conhecimento, e esse conhecimento conseguir aplicar todo esse conhecimento na hora da prova. Por quê? A hora da prova você precisa ser a sua melhor versão. Por que que eu não fui reprovado na prova do Rio de Janeiro? Porque eu não consegui ser a minha melhor versão. Por que que eu consegui ser aprovado no concurso mais difícil da Receita Federal? Porque eu consegui ser a minha melhor versão. Então, assim, às vezes, e acontece demais. Quantas e quantas e quantas e quantas histórias de pessoas que sabiam muito, sabiam demais, que não conseguiram ser sua melhor versão naquele momento da prova. E tá tudo bem. Você tem que ter essa experiência como o quê? Com feedback, não como uma derrota ou eu fui aprovado, um sucesso. Feedback, o que que deu certo? O que que isso mudou em mim, O que né? que isso mudou em mim? O Que 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 eu isso posso mudou em ajudar mim? outras pessoas que estão passando pelo processo? É, não transformar isso num trauma, né, e, Exatamente, traumatizei e não exatamente, quero mais, exatamente. né, traumatizei e não sou capaz, né. Não, aconteceu, vamos ver o que que eu vou fazer com tudo isso daqui agora, né. O que que isso representa pra mim, né. Imagina você ter uma pessoa com toda essa bagagem para poder te orientar, poder corrigir os pontos que tem de correção, técnicas de estudos, te acolher no momento difícil, falar: "Ó, vamos buscar ser a nossa melhor versão". Pô, isso faz a total diferença. É o que eu falo, assim, o processo de mentoria para mim ele é bastante importante, porque nem todo mundo tem todas as ferramentas. Ferramentas internas, né, a gente às vezes não tem ferramenta interna pra lidar com fracasso e com sucesso. Exatamente, feedback. A gen Feedback. Feedback positivo, feedback negativo. E aí, por isso que cada vez mais o processo de mentoria está se expandindo, por quê? São 2 pessoas buscando fazer com que uma chegue na sua melhor versão. Às vezes a sua melhor versão não é o suficiente para você conseguir ser aprovado no concurso, e tá tudo certo, vamos melhorar a a su minha melhor versão. E você vai conseguir, todo mundo consegue, não tem cara, não todo mundo consegue. A pessoa que está aberta a poder aceitar, a crescer, a ajustar, ela vai calibrando e vai conseguir, vai conseguir. O que vai diferir é o quê? O tempo. A mentoria consegue fazer com que o tempo seja menor do que a pessoa fazendo sozinho, de repente, batendo cabeça. Porque assim, o mentor já bateu cabeça por ela. Sim. Então, na verdade, a mentoria ela não é só uma preparação ali que você divide o conteúdo e você vai estudar tal conteúdo hoje, tal conteúdo amanhã, vamos testar se você vamos revalidar esse conteúdo para ver.
É todo um arsenal de ferramenta que envolve não só a ferramenta de material disponível, de orientação do que estudar a cada dia, mas também para lidar com as emoções, né, Sim, Jefferson? nesse nosso processo é assim, né, eu sei que no mercado cada um tem a sua proposta, porque a gente acredita que 75% da aprovação é o emocional. Então, assim, seria uma coisa incongruente você acreditar em algo nesse sentido e você aplicar diferente. "Ah, vou aplicar aqui um plano de estudos, as metas de estudos". É. Será que aquela pessoa está em condições de poder cumprir aquela meta de estudos? Será que é o melhor plano de estudos? Será que é o melhor momento? Quantas e quantas pessoas eu falo assim: "Cara, eu acho que não está no seu melhor momento para estudar para concurso público". Porque na teoria tudo é fácil. Porra, a teoria é o quê? Eu vou sentar, vou estudar e fazer uma prova. Uhum. Só que nesse intervalo de sentar, estudar e fazer a prova, cara, passa um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas A vida tá acontece. correndo, né? A vida tá correndo, você não está dentro de uma caixinha de sapato, ali, numa redoma de proteção com o estudo. E é engraçado que quem tem dedicação exclusiva aos estudos se cobra, porque tem dedicação exclusiva aos estudos e tem gente trabalhando e bababá, bababá, bababá. Uhum. Quem está trabalhando se cobra, porque está trabalhando e que tem gente que tem dedicação Uhum. exclusiva aos estudos. E aí você acaba percebendo que, cara, o problema todo é o quê? A própria pessoa com a cobrança. Não é o que ela vive. Eu tive uma experiência de sempre estar trabalhando e estudando. Então, assim, e tá tudo. Essa foi minha experiência, essa foi minha jornada, essa é minha história. Óbvio que não é melhor, pior do que. Não, é minha história, certo? Só que existem pessoas que tinham dedicação exclusiva para os estudos, Uhum. para estudar, e tá tudo certo. Então a pessoa precisa entender a sua realidade, entender o eu. E para buscar dentro desse eu ser a sua melhor versão. É isso. Eu acho que se tiver que sintetizar, estudar para concurso público é buscar ser a sua melhor versão. E para isso a gente precisa ter autoconhecimento, né? A gente precisa olhar para a gente, identificar os limites, identificar as nossas reações diante dos feedbacks positivos ou negativos e reconhecer as emoções e poder falar sobre isso, né, Jefferson? Exatamente, tocar nas emoções. "Ah, não, você é um robô". Tipo, e é assim, é bem cruel, porque hoje a gente tem muitas informações. E tem informações que são informações que não vão te ajudar em nada. E tá aberta como informação. E aí, a pessoa que tem uma autoridade, passou no concurso, difícil. Quem não passou, vê aquela pessoa como autoridade. E aí, às vezes, por falta de preparo, essa pessoa começa a falar: "Não, não pode ter emoção, tem que ser mecânico, tem que ser um robô, tem que cumprir a meta". Cara, e a pessoa acredita naquilo, assimila aquilo, só que ela não consegue ser assim e ela começa a achar que ela não tem o perfil para poder conseguir, porque o Pedro falou que é assim, e se eu não for assim. E aí já começa já a autocobrança, porque o Pedro falou que essa técnica que faz, isso que acontece, aquilo que coisa, e aí o negócio desgringola de vez. Então a gente precisa você acha que a gente precisa desmistificar a ideia de que o autocuidado e olhar para si, para suas emoções é perda de tempo. Claro, com certeza. A gente precisa desmistifica isso para o pessoal, Então, Jefferson, porque gente, presta atenção. Se faz sentido tudo que a gente está conversando aqui para você, então guarde com carinho que eu vou falar. Primeira coisa, você precisa se entender. Se você consegue se entender, você consegue se potencializar. Se você consegue se entender, você consegue se curar. Porque se você se entende, você sabe exatamente aonde está doendo, aonde está machucado, aonde precisa de remédio. Se você não se entende, você só vai sentir a dor. E aí fica difícil de poder curar. Então, assim, é muito importante a pessoa se entender. Entender seus limites, entender suas capacidades. Cada um tem um histórico de vida. E a prova é igual para todo mundo. não se comparar com o outro, né, o tempo Jamais. todo. O seu maior parâmetro de comparação é você mesmo. Hoje é dia X. Dia X mais um, eu vou ter melhor do que o dia X. Hum. No dia X mais 2, eu vou estar melhor do que o dia X mais um e X mais X. Um dia de cada Um vez, dia de como cada você já vez. falou, né, um dia de cada Um vez. dia de cada vez. Buscar se potencializar um dia de cada vez. Se você não entrar nessa neira, eu sei que hoje a gente tem um grande amigo e um grande vilão, que é esse aqui, ó.
Sim. O grande amigo e o grande vilão, que é o celular. A informação, né, hoje a gente canaliza no celular, porque grande parte da população fica no celular. E aí você vê, fez 118 pontos de 120 na Sebrasp. Meu Deus, eu fiz 55. Ai, eu sou ai, eu cara, calma. Vai ver a história dessa pessoa. Vai ver a história dessa pessoa. É. O que que ela fez, quanto que ela se dedicava, a experiência anterior. Concurso público, ele cobra tudo que você fez na vida. Tudo que você fez na vida, o concurso público cobra. Por exemplo, eu tive não foi nem um aluno meu, mas foi aluno de outro mentor lá na oficina, ele foi aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal estudando pouquíssimo tempo, não vou nem falar o tempo, porque pouquíssimo tempo. Mas qual era o perfil desse ele era um capitão aviador da aeronáutica, e começou a estudar desde os 14 anos, que o concurso para área militar é bastante complicado. Depois tem a escola, 4 anos estudando, estudou 8 horas por dia, todo dia tem todo um mecanismo cognitivo, técnica de estudo para poder assimilar conteúdo difícil. Então, quando ele vira a chave para uma outra atividade, ele traz toda a bagagem que ele tem. Pô, é diferente do aluno que, pô, estudou num colégio público, que não gostava de estudar, que fez uma faculdade que, pô, pagou, passou. É difícil você. E os dois vão fazer a mesma prova. E como que se compara duas pessoas com perfis diferentes? Não tem como. Então, o seu melhor parâmetro é o quê? Você. Como que eu estou hoje, como que eu estou amanhã, o quanto que eu evoluí. Ah, mas eu não consegui bater o edital. Ah, mas o quanto que você investiu? Entendeu? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas ficam sempre projetando o futuro, e eu não estou ainda lá, mas o quanto que investiu? Eu faço uma analogia a uma terra arrasada, que você tem como objetivo fazer um belo jardim. A terra arenosa, cheia de formiga, primeiro você tem que cuidar da terra. Depois você tem que adubar a terra. Você não vai ver um jardim, as flores bonitas, já bem te vi de uma hora para outra. Você tem que cuidar, preparar. Depois que você prepara a terra, você começa a o quê? Plantar. E a plantação corre de um dia para noite crescer? Não, leva tempo. Você precisa molhar, você precisa cuidar para não ter formiga, você precisa cuidar do tempo. Sim. Não é de uma hora para outra que você cria um belo jardim. Só que a grande parte de quem estuda para provas em geral, não é apenas concurso público, mas vestibulares, eles querem fazer a preparação miojo, 3 minutos. E sem condições de poder ter uma preparação miojo. Então, vai gerar uma inconsistência muito grande e não vai ter resultado. E se não mudar o modelo mental para poder entender que há toda uma jornada, vai continuar ficando sem conquistar. O que eu mais recebo na minha caixinha do Instagram é: Jefferson, quando que vai ser o concurso da Receita? Você que foi aprovado no concurso da Receita, depois que saiu o edital, dá tempo para estudar? Não dá, imagina, é só uma revisão básica, assim, não dá. É muito pouco tempo. Se a gente ficou se tem conteúdo ainda para ser explorado, não dá tempo. Só que Não assim, dá tempo. a pessoa que fica preocupada com a data da prova, ela tá exatamente com o modelo mental de quê? Cara, quando sair Quando o saiu o edital, eu edital. vou estudar. E aí já tá reprovado. Então ela já tá reprovada pelo modelo mental. Ela não tá reprovada porque fez a prova, ela já tá reprovada antes de ter a prova, porque o modelo mental dela não conseguiu entender que há todo um processo. E você, assim, a gente se preparou no concurso lá atrás, quando os meios eram muito mais analógicos do que hoje, os meios de preparação, e até a interação com as pessoas era uma interação muito mais pessoal, né? Do que através de rede social, enfim. E aí você passou por esse momento de estudar, você conviveu com muitas pessoas estudando. Hoje, aí você transita para a oficina da aprovação, em que você agora se dedica também, além da sua carreira pública, você também se dedica a preparar outras pessoas para entrarem na carreira pública. Você percebe uma mudança de perfil, principalmente de perfil psicológico dessas pessoas que, desde a época que você iniciou seus estudos lá atrás até hoje, que mudança é essa, Jefferson? O que está acontecendo hoje com o concurseiro? Como ele já foi e como ele é hoje, o perfil? Então, eh, quando nós tínhamos aquele modelo do estudo presencial em cursinhos,
você conseguia ver as pessoas ali semelhantes e seu mundo era pessoas semelhantes. Hoje, com o acesso à internet, você vê os ícones. Sim. E aí você acha que você tá no Tem que mesmo ser um tem que ícone. ser um ícone. Só que muitas vezes aquele ícone é fake. É a grama do vizinho mais verde, né. E aí você começa a entrar naquele período de super cobrança, aí: "Não, eu fui aprovado no concurso com 2 meses", e aí quer vender, porque quer like, quer tudo, aí você: "Pô, fulano tal, eu tô aqui há 5 anos", e sabe? Então, assim, há É, muita comparação com extremos. é. Antes a sua comparação era com aquelas pessoas do seu ciclo ali, que era uma comparação mais palpável, visível e mais real do que hoje. Hoje você tem comparações com pessoas que você não como você não conhece. É, e isso tudo, né, na vida, eu acho. Hoje a gente olha o Instagram, ninguém posta no Instagram a sua derrota, ninguém posta no Instagram o quanto engordou, ninguém posta no Instagram o trabalho que perdeu. As pessoas postam no Instagram o quê? As suas vitórias. O corpo perfeito, a alimentação perfeita. E a gente fica o tempo todo se comparando com isso, né? E eu acho que com concurso também acontece isso, né? Na nossa época tinha aquele fórum concurseiros, a gente entrava lá e conversava, mas a interação era muito menor, né? A troca era muito menos instantânea. Hoje é instantâneo. Você acessa, vê, curte, dá um like, aparece, aí começa a aparecer um monte de perfil para você de pessoas que são perfeitas no estudo. Sim, sim, até os concurseiros profissionais que mostram a rotina de estudos, só que assim, tu não vê aprovação, tu vê ele já Exato. virou blogueirinho do concurso que fica mostrando a rotina. Só que, gente, assim, é muito importante, preste atenção, eu não sou contra as pessoas seguirem, verificarem, ver pessoas, não, só que tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro, o que cabe pra mim e o que não cabe pra você. Não dá pra você se moldar a tudo que você vê pela frente, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. As pessoas querem se mudar. "Não, a Fernanda falou que tem que estudar de cabeça pra baixo, porque entra mais, sangue no cérebro e aí é rápido, você pega rápido". Aí a pessoa tá virando cambalhota ali e quebra o pescoço, não sabe nem como vai fazer, e vai fazer. Pô, faz um filtro. "Pô, será que isso daí é válido pra mim? Será que cabe pra mim? Será que o que as minhas ferramentas encaixa, tá faltando isso? Eu preciso disso?". Tem que ter um filtro. Sim. Eu falo isso na mentoria, eu falo assim, toda vez eu falo para meus alunos: "Ó, faz sentido pra você?". Porque, cara, nós somos adultos e refratários, tem que fazer sentido. No processo de mentoria, você como a autoridade do conhecimento, você tem que trazer ferramentas que façam sentido para o aluno. "Cara, Jefferson, não faz sentido não". Aí eu mostro toda a parte científica, todo o embasamento para que a pessoa possa entender. E talvez ele também: "Cara, não faz sentido". Que faz sentido pra você? E aí tem o diálogo. Adultos têm que dialogar. Sim. "Cara, isso pra mim dá certo dessa forma". "Ok, então faça dessa forma, dessa forma, dessa forma". Por exemplo, memorização. A revisão: "Ah, minha revisão é assim, porque a Fernanda falou que revisar debaixo d'água é melhor". Mas por quê? Será que pra mim revisar debaixo d'água vai fazer Eu não sentido? sei nem nadar, né. Entendeu? Eu tenho pavor de água, É, eu entendeu? tenho Eu pânico. sou o Cascão, não brinco dentro d'água, sabe? Então, assim, são Exato. esses tipos de filtro que precisa ter, porque senão a pessoa vai ser entuchada de coisas e, cara, não vai rolar. Eu acredito, né, que a saúde mental hoje a gente vem falando muito sobre saúde mental, né, a gente todo dia que a gente abre os portais de notícia, a gente vê pesquisas sobre saúde mental, a gente vê o adoecimento mental, no trabalho, os afastamentos por saúde mental, e eu acho que tem muito a ver com isso, da gente olhar sempre para o outro e achar que o outro está melhor que nós, que o outro tem ferramentas que a gente não tem e a gente começa a se cobrar. Como que você acha que isso pode ser inserido? E se você acha que isso dá para ser inserido na preparação, de que forma que, por exemplo, hoje plataformas que preparam para concurso, os mentores, de que forma que isso pode agregar na vida de um aluno? Como inserir essa pauta que é tão importante, né? Eu, como especialista de saúde mental, eu vou sempre dizer que isso é importante, porque gente, isso derruba uma pessoa ou isso faz essa pessoa voar. Como que a gente pode inserir isso no dia a dia do concurseiro? Então, a gente faz a gente fez alguns projetos
dentro do processo de mentoria, que é a parte de, nós chamávamos de, eh, mentoria emocional, tá. Era basicamente eu não falava sobre técnicas de estudos, mas sim sobre ferramentas emocionais para poder trabalhar. E dentro deste grupo, que era online, um grupo, uma sala online, em que todos tinham poder de fala, não ficava só eu pensando falar, todos tinham poder de fala. A gente trabalhava de forma que todos falassem, certo? Não era gravado, exatamente para Sim, que as pessoas pudessem ter a se sentissem à tranquilidade. vontade. Era proibido gravar, eu explicava o motivo, tirar print, Tá. exatamente para as pessoas ficarem bastante à vontade. E aí, o poder da cura era magnífico, por quê? A Fernanda falava exatamente os problemas que ela estava vivendo, e esses problemas são semelhantes. Sim. Os problemas são semelhantes, aqueles: "Caramba, isso aconteceu comigo também, isso aconteceu comigo também. Caramba, acontece comigo". E dentro da sala você via aquela a empatia, você via toda aquela conexão e os pesos caindo. Aqueles 500 quilos que estavam nas costas, que eu acreditava que só eu que sentia, que só eu podia, só eu que era o fraco, que não era igual ao cara do Instagram que fala que tem que ser dessa forma. E aí a pessoa fica mais leve, Era uma terapia em conectada, grupo, né. conectada Processo com o terapêutico. grupo. 100% terapêutico, né, e a gente faz esse processo, e a gente agora tá buscando introduzir a brigada de saúde mental exatamente para seguir nesse sentido, para ter um profissional especialista para poder seguir isso, para poder, acolher de pessoal que está estudando. É voluntário, não é obrigado, mas aqueles que participam falam: "Caramba, Jefferson, faz um total diferença". Até hoje, eu vejo ex-alunos que hoje são auditores fiscais, são policiais, fala: "Caramba, cara, aqueles encontros, cara, pô, ainda tá fazendo ainda? Pô, aquilo ali me salvou porque eu estava mal". Porque dentro do processo de concurso e na vida, você tá sempre em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se você não tem um objetivo que vai te exigir muito, você pode viver no altos e baixos, tá tudo certo. Só que concurso público, você precisa manter um equilíbrio, porque se você vai muito baixo, para você voltar novamente é muito esforço, é muito desgastante e é nesse momento que muitas pessoas param de estudar, que acreditam: "Ah, não é para mim". Se você tiver algo que quando você vai cair, você tem uma ferramenta para poder fazer com que atenue essa queda e faça você subir novamente, isso é maravilhoso. Isso no médio e longo prazo faz qualquer um ser aprovado. A gente, num concurso de grande magnitude, a gente precisa estudar de médio a longo prazo. E se você tem equilíbrio de médio a longo prazo, cara, fica muito mais fácil, né? A grande dificuldade de quem estuda para concurso público é exatamente isso, se manter vivo de médio a longo prazo. E aí, com essas ferramentas em grupo e com você ter a possibilidade de conversar com o seu mentor de forma individual, cara, consegue sim suprir essa lacuna que muitos candidatos têm. É, a gente tá falando agora aqui de um conceito que eu acho que é saúde social, né. Hoje esse conceito ele vem crescendo no mundo, né, porque as pessoas estão com dificuldades de relacionamentos até, né. A gente como os relacionamentos hoje são muito digitais, hoje as pessoas querem fazer terapia por IA. Né, como se tivesse um ser humano ali por trás, né. E a função do brigadista, até para esclarecer um pouco quem não conhece esse conceito, o brigadista em saúde mental, ele é um ser humano que tem a intencionalidade de ouvir, tem a intencionalidade de conversar com aquela pessoa e de praticar a escuta de uma forma intencional e se colocar à disposição. Porque quando, como o Jefferson falou, né, esses grupos, quando as pessoas se juntam em grupos e podem falar sobre isso já tira um pouco da carga, do peso. E, de fato, Jefferson, acho fundamental que a preparação para concurso tenha sim essa visão também, e não fique só no conteudista, né, só uma preparação conteudista, porque hoje a gente está para além disso já, né. É, e se você consegue juntar, esse equilíbrio com atalhos nos estudos, a pessoa voa. Por exemplo, a gente tem no processo de mentoria uma plataforma de estudos inteligente, em que a gente pode direcionar o aluno para os principais pontos que caem no concurso público numa uma reta final, onde a gente tem o controle e o direcionamento, o controle de cada tópico. Dentro da nossa metodologia, nós controlamos o aluno pelo tópico, que é a menor unidade de conhecimento.
É como se fosse aquele brinquedo Lego. Não tem aquelas pecinhas? Aham. Você pode juntar e fazer avião, carrinho, bicicleta. O estudo é a mesma coisa, estudo para concurso público. O tópico é uma pecinha que você vai juntando. Então, hoje a gente tem, dentro do nosso portfólio de alunos aprovados, tipo, o aluno está estudando para auditor fiscal da Receita Federal. Ele faz a prova de agente da Polícia Federal e é aprovado, mesmo sem sequer pegar no edital. Por quê? Porque Hum. dentro do edital ele tem todas essas pecinhas que ele veio adquirindo ao Ao longo do caminho. Então, assim, eu acredito demais, 75% da aprovação é a parte emocional. Pô, se eu consigo equilibrar essa pessoa da parte emocional, as ferramentas que nós temos, é 25% que ele precisa. Então a gente consegue chegar mais rápido. O mais difícil é atacar o emocional. O mais fácil é fazer o processo que nós já temos, que é a parte da plataforma de estudos inteligentes. E você, pela sua visão, você acha que, os editais de concurso, né, e o formato como os editais vêm vindo aí, para a contratação desses profissionais que vão ser os futuros servidores públicos do Brasil e afora, você acha que eles acompanharam essa mudança? Ou eles ainda estão naquele formato antigo? Você acha que eles vêm acompanhando toda essa mudança da sociedade e testa também essa questão emocional da pessoa ou não? Ele parou lá? Sim, demais. Eu acredito que testa demais. Por quê? Porque a gente vem numa evolução de concurso público em que você sabia mais ou menos o que ia cair na banca, quais assuntos. Sim. Hoje, até mesmo as questões, elas vêm no sentido de você ter uma visão macro, não vem aquela coisa pragmática. Você traz uma situação, você vai ter que raciocinar sobre essa situação para poder fazer a prova. Hoje, você tem questões que nem professores conseguem fazer. Que o aluno emocionalmente, o candidato, né, emocionalmente, ele sabe, cara, ele vai dar risada. Por quê? Cara, essa questão daqui muita gente vai ficar presa nela, eu deixo, é questão da banca. Então a escolha da questão que você vai fazer na prova reflete o quanto que você está de saúde mental. Hum. Então assim, você chegar, pô, os erros, eu falo isso porque eu errei. Eu quis fazer a prova da primeira para a última. Eu não salpiquei, eu não fui buscando quais uma técnica que a gente tem de poder, a gente fala, derrubar os anões, né, as questões mais fáceis. Então, assim, porque emocionalmente eu não estava bem. Eu descobri que eu não estava bem emocionalmente, por mais que eu fosse o cara que já tivesse experiência em concurso, ter feito outros concursos, mas naquele momento eu não estava emocionalmente bem para ser minha melhor versão. E aí eu não tive condições. E hoje as bancas testam isso direto. Ai, pelo amor de Deus, a FGV botou uma questão. Cara, não é uma questão que vai te botar dentro da prova. É. Uma questão impossível, é impossível para todo mundo, não é só para você. O que vai te tirar é o quê? É você ficar abalado e perder uma questão fácil. Isso que vai te tirar da aprovação. Não é questão impossível. Porque dentro de uma prova de concurso público tem questões fáceis, medianas, difíceis e impossíveis. Me deparei com uma questão impossível. Dou gargalhada, kkkk. Uma opção a gente vai ficar. Eu vou matar as fáceis, vou matar as medianas. Então, isso você precisa estar emocionalmente bem. Porque, Sim. mesmo sabendo a técnica, eu te falo para você, preste atenção. Mesmo você fazendo o nosso curso de técnica de estudos, se você tiver emocionalmente abalado, você não vai conseguir fazer. Não vai. Porque você não vai ficar com medo, não vai ter o desprendimento de poder fazer. Sim. Só para você ter uma ideia, nós temos um curso que ensina a fazer a prova da Sebrasp, que é modelo de certa e errada. Uhum. Quem está emocionalmente bem, consegue. Quem não tá, não tem coragem de poder aplicar a técnica, porque não vai acreditar que vai dar certo. Você fica Ah. inseguro Sim, e não vai imagino. colocar. E aí não vai funcionar. E como trazer segurança para essa pessoa ao longo da preparação? Como que estratégias vocês utilizam hoje para ir gerando essa segurança para o candidato, por exemplo, aplicar uma técnica de estudos na hora, né? São o que nós chamamos pílulas emocionais, certo? Tipo, quando o aluno ele vê que ele deu uma queda, você está próximo dele. Tá. Para quê? Para que ele possa ter confiança naquilo que você está falando. Acolhimento também, né? Acolher essa pessoa. Dentro da linguagem da brigada, na verdade é um acolhimento.
Tipo, hoje a gente tem metrificação de como está emocionalmente o aluno na plataforma. Então você consegue ver, o que eu te falei, toda vez que ele entra para poder lançar o que estudou, primeira coisa que vem, como é que está a sua saúde emocional? Ele vai botar baixa, boa, ruim, ótima, e aí ele já É te um dá o feedback. termômetro ali, né? É um termômetro. Ele já te dá o feedback ali. E aí você, percebendo isso, você chega, manda uma mensagem: "E aí, como é que está, cara? Como é que você tá? E aí, Fernando, como é que tá?" Aí você deixa o campo aberto para ela poder falar como é que ela tá. "Ah, não tô legal não, mas, pô, deixa quieto." Ou, "Cara, não tô legal, tô precisando conversar." "Pô, tô legal, pô, eu ia te mandar mensagem mesmo para poder conversar." Então, assim, o adulto você tem que dar o espaço dele para ele poder estar disposto a poder abrir por você. Não jamais invadir ali o espaço dele. Sim. Eu já tive a oportunidade de aluno me ligar de madrugada, porque estava pensando em fazer besteira. E assim, ao mesmo tempo que eu vi: "Caramba, isso é super grave", eu fiquei, entre aspas, bastante agradecido por ele ter essa confiança. Sim. Ela ter essa confiança de: "Putz, calma, fica tranquilo, cara. Porra, vai dormir, descansa, eu tô aqui, porra, muita gente já passou por isso." Uma coisa que eu gosto de frisar muito é o quê? Passar em concurso público é exceção. A regra é ficar aprovado. Ficar Ficar a regra é reprovado. ficar reprovado. É. Passar é exceção. A regra é reprovado. Aí o cara, tipo assim, pô, como que o cara que é mentor e falar que passar a É regra é exceção. ficar reprovado? Tipo, dá um nó. E aí você para assim, matematicamente, você tem 100 mil candidatos para 200 vagas. Sim. Então, assim, E a banca quer que você reprove, né, a banca não tá querendo que então, assim, você a ideia é você buscar ser sua melhor versão. E aí você vai trazendo aqui conhecimentos, vai abordando com o aluno de forma diferente, de forma que ele, tipo: "Não, cara, o cara quer me ajudar. Se eu seguir, ele quer me ajudar." Jefferson, na verdade, você além de mentor, você sabe que você é um brigadista, né, porque você faz o papel de um brigadista em saúde mental em muitas É, situações, né. porque eu acredito demais que você tem que estar bem. Se você não estiver bem, irmão, se você não estiver bem, você não consegue resolver o mundo. Uma vez, tinha um colega lá da Receita Federal, e aí ela veio conversar comigo. Aí eu perguntei pra ela: "Vem cá, quem é a pessoa mais importante do mundo pra você?" Aí ela: "Meus filhos." Aí eu assim: "Pô, legal, tal. E você, não é seus filhos?" "Não, sou eu." "Como assim é você?" Eu falei: "Cara, se eu estiver mal, meus filhos estão mal. Se eu estiver mal, meus filhos estão mal. Então, pra eu poder ajudar meus filhos, eu tenho que estar bem, então eu tenho que me preservar." Isso não é falta de empatia. Não é falta de empatia, é não é individualismo, é altruísmo. É a história, sabe, de você colocar primeiro a máscara de oxigênio em você mesmo, né, quando a gente tá lá no avião, a gente não ouve. Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, para depois colocar no outro, né, porque se você Exatamente. Se senão você não você consegue acolher, você não consegue orientar, você não consegue se nada. você acabar ali, acabou. Você é Exato. menos um no combate. Isso aí tem muito a ver com combate. Pô, se eu morrer, Sim, é menos um soldado para sim, combater. Então eu tenho que me preservar. sim. Então eu tenho que preservar meu amigo, o meu companheiro, porque a gente trabalha em equipe. Então, assim, é muito importante você estar bem, porque se você não estiver bem, você não consegue ser sua melhor versão para poder doar para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe, para sua avó. Você não consegue. E você não consegue ajudar. Como é que você vai conseguir ajudar? Sim. No filme Tropa de Elite, tem uma cena que assim, é bastante marcante, que é a Tropa de Elite número 1, em que tinha lá o tenente lá, que é o André Ramiro: "Agora eu vou chutar o balde, que eu vou fazer, que acontecer." Ficou preso. Aí o capitão me ensinando que preso tu vai fazer o quê, meu filho? Não vai fazer nada, tá preso. Então tem que ter essa inteligência emocional para poder ser sua melhor versão, estar bem, para poder ajudar todo o seu em volta, inclusive você. E você, Jefferson, agora você que vive com as pessoas pré-aprovação e depois aprovados, né, que você convive com algumas pessoas aprovadas depois e você acaba às vezes até por acompanhar um pouco a vida dessas pessoas que foram aprovadas posteriormente, você acredita que a pessoa que se preparou
de uma forma mais equilibrada para o concurso, leva isso para dentro do serviço público quando ele assume o cargo, toma posse do cargo, realiza o sonho dele? Ou você acha que se a pessoa também teve uma preparação um pouco conturbada, ela leva isso de Com igual certeza. maneira? Porque esse é um modelo mental. Esse modelo mental ele é construído nos momentos mais difíceis. E aí você tem essas ferramentas para poder lidar no pós. Te dar um exemplo. Eu sou instrutor de tiro na Receita Federal, né? E aí a instrução de tiro é onde você vê, tipo, vários fantasmas começarem a surgir. Por quê? Primeiro, a comparação. A gente coloca, né, um ao lado do outro para poder atirar, então tu vê a pessoa atirar e a primeira ação que ela faz é olhar para o lado para ver como é que tá o outro. E aí eu tento internalizar, você, cara, o tiro do outro não vai mudar o seu tiro. Você tem que preocupar em saber o que você está errando, porque se o outro está acertando, é o outro. Mas é difícil. E aí você Sim, percebe uma autocobrança, tipo, atirar é apenas o quê? Fazer alinhar as miras e apertar o gatilho. Pô, uma pessoa que estudou para cargo de auditor fiscal, 24 disciplinas, estudou matemática, estudou inglês, estudou coisa, não consegue atirar? E aí vem todo esse fantasma, como assim? Eu sou a fraude. E aí o pessoal a síndrome do impostor aparece. entra em parafuso, por quê? Porque não sabe administrar ali, óbvio, no momento em que você tem um resultado prático, no caso do tiro, isso fica muito mais gritante, porque a tendência é só você errar mais e potencializar mais. Então, este modelo mental que você adquire, por exemplo, eu estou estudando para concurso, não é válido, eu não tenho tempo para isso. Cara, não tá. A saúde mental não é para concurso, é para você, É pra vida, para a né? vida. E se você consegue ter essas ferramentas, você vai se deparar no futuro com outras situações que você vai precisar dessas ferramentas. Então, no momento do concurso público, é aí que você precisa para poder avançar. Embora sejam habilidades muito diferentes, né, Jefferson, a gente se preparar para o concurso e posteriormente a gente, por exemplo, participar de uma instrução de tiro, mas é que eu acho que tudo que coloca a gente em prova, à prova, tudo que coloca a gente à prova de algum resultado, né, traz trauma lá de trás, como a gente já conversou no início aqui da nossa conversa. Então, o curso de tiro também está colocando aquela pessoa à prova, Sim, tá né? exposta, adulto. Você eu falei, o adulto Sim, se cobra demais, ele tá numa posição que tá exposto e muitas vezes, né, ela tá até num nível hierárquico mais alto ali dentro do próprio órgão e caramba, eu não posso fazer isso porque e aí vem a cobrança, e aí entra naquele loop que eu falei, cara, que é. você não consegue avançar. E aí, ao mesmo tempo, eu me remeto à época do exército que me expôs isso com 18 anos, 19 anos, que eu estava em formação, e eu tive as ferramentas para poder superar essas adversidades, e essas ferramentas eu trago comigo até hoje. É. E é bom que a gente possa, né, é bom que a gente tenha, condições e ferramentas para que a gente lide com essas situações, porque a vida vai colocando a gente à prova das coisas, né? O tempo todo a gente tem que estar provando alguma coisa para a gente mesmo ou para alguém, no trabalho o feedback, o resultado do nosso trabalho, na prova é a aprovação. A gente precisa estar bem para lidar com isso, Sim, né? sim. Inclusive, eu tenho até um perfil no Instagram que eu sigo, que é um ex-major do exército que deu baixa, ele fez o curso de forças especiais, um curso bastante difícil, fez o curso de comandos, fez vários cursos operacionais que ele ensina num curso como que ter um modelo mental de um forças especiais. Basicamente, ele vai trabalhar ferramentas para as pessoas terem mais habilidades com situações difíceis, porque quem passa por esses cursos, tipo o curso de paraquedista do exército, o curso de guerra na selva, o curso de sobrevivência na caatinga, na montanha, que são cursos operacionais em cenários adversos, você começa a ganhar casca para poder lidar com dificuldade. Fome, frio, que são os princípios básicos, né, básicos fisiológicos, de que é comer e dormir. Pô, se você consegue trabalhar bem sobre isso, pô, ficar 2 horas fazendo uma prova é fácil. É. Você acha que, pela sua experiência, né, você já teve concurseiros, né, candidatos ali que passaram sem precisar passar por uma reprovação antes, ou você acha que as pessoas precisam vivenciar o processo da reprovação,
de tentar entender o que que aconteceu, pra poder vencer isso, sabe? Assim, o ideal é você ser aprovado logo, sair logo dessa vida de E de como fazer sofrer isso? amargo, né, mas é entender que você precisa estar bem preparado. Assim, eu acho que o grande problema é a pessoa que está mal preparada e ficar com expectativa de ser aprovado. Sim, eu acho que, pô, eu acho que o modelo não é esse. Eu acho não, eu tenho certeza, né, que se preocupe em estar bem preparado, que a ser aprovado é consequência. Se preocupe em estar bem preparado, a aprovação é consequência. Se preocupe com o processo, o resultado é consequência. As pessoas ficam muito preocupadas com o resultado. Sim, Sem viver o processo. Então, viver o processo. Que aí você vai aceitar que você tem que fazer questões, que você tem que revisar, que você tem que sintetizar o conteúdo, que você tem que saber os principais pontos, que você precisa saber fazer discursiva. Né? O último concurso da Receita Federal, 40% ficou reprovado na de prova discursiva. Isso é um reflexo das pessoas hoje não escreverem mais. Isso é um reflexo das pessoas acharem não preciso fazer essa atividade, porque eu já estou estudando para a prova objetiva, é só chegar lá e escrever. E aí toma, se deram mal. Por quê? Porque é uma outra é outra habilidade que você habilidade, precisa desenvolver. é outra habilidade. Isso é você negligenciar o processo. Sim. Isso é você negligenciar o processo. Por exemplo, você é obrigado a revisar, você é obrigado, porque todos nós temos a curva de esquecimento. Como você vai estudar uma quantidade enorme de conteúdo, você precisa achatar essa curva de esquecimento para você reter o máximo de conteúdo possível, porque senão você vai esticar o seu tempo de estudos. Isso é matemático. Se eu tenho menos conhecimento, eu vou ter que estudar mais e o estudar mais vai me levar mais tempo. Se eu estudo, retenho mais conteúdo, eu vou estudar menos tempo. E essas revisões, elas são, você acredita que precisam ser revisões conteudistas, com resumos, ou não? Você acredita que essas revisões podem ser por questões? O que que é o ideal, Jefferson? Me fala aí, o que Então, que é o ideal? o ideal é o que dá certo para você. Já começa por aí. Não quero chegar e botar na sua cabeça que tem que fazer assim. Não. Eu vou te trazer aqui um arcabouço de ferramentas. Que eu considero. Você precisa fazer a primeira revisão instantânea. Por quê? Porque no primeiro, depois de 25 minutos, você já tem uma queda muito grande de retenção. Então, fazer revisões instantâneas e fazer a revisão de 24 horas. Essas duas revisões são assim importantíssimas para que você possa reter mais conteúdo, certo? A partir daí, você pode fazer revisões de 7 dias e revisão de 30 dias, tá? Que fica fácil de você computar. Você não fica, eu vejo o pessoal, 24, quantos dias que eu vou ter que fazer de 72? Não, instantânea, depois de estudar, 24 horas. Hoje é sábado, eu vou revisar o que eu estudei na sexta. Bem fácil de você controlar. 7 dias, o que eu estudei tudo na semana, pode ser feita no domingo. O que eu estudei nessa semana, eu faço revisão através de questões. Aí eu considero fazer interessante fazer em questões. Por quê? Instantânea, você fez revisão nominal. 24 horas de revisão nominal, que é o quê? Conteúdo escrito. 7 dias, questões. Por quê? A questão, a questão ela te ajuda muito no processo de criar eventos. A nossa memória trabalha muito bem quando há eventos, e a questão é um evento. Então, vai te ajudar a memorizar de uma outra forma, memorizar de forma prática, além de te conduzir a saber como que a banca pede sobre aquele assunto, tá? E aí, é de 30 dias, você pode fazer de questões e mesclar com revisão nominal e fazer nesse sentido. Isso é o que eu acredito, isso que eu oriento. Agora, se você não faz revisão e retém tudo, tá tudo certo, porque a revisão, ela é uma exceção. A regra é você o quê? Reter. Hum. Só que todos nós temos essa fuga de conhecimento, porque tem a curva de esquecimento. Todos nós temos. E aí você tem que ter um método para poder suprir esta necessidade. A gente volta lá, a gente precisa se entender para poder se O que que ajudar funciona para mim, né? e poder se curar. Certo. Agora que pensa aí rapidamente, assim, na sua trajetória. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na preparação para concurso, assim? O maior desafio que Jefferson falou: "Putz, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir", ou Então, quando foi isso? Você consegue ter uma memória, algum fato? assim, de todos os concursos, sempre tem um momento difícil, né, que eu fui aprovado.
Eu considero o concurso mais importante que eu passei na minha vida foi o concurso de sargento, que foi o pontapé inicial em que, tipo, eu, putz, caramba, Abriu. eu consigo, né? Porque você vai no universo de, acho que foi 96.000 candidatos, não, foi 76.000 candidatos, eu fiquei em 96. Então, assim, pô, uma classificação boa, Sim, concurso nacional, né? E eu não tinha bagagem nenhuma, não tinha experiência, isso também conta muito. Quando você tem próximo de você pessoas que passaram pelo processo. Então, eu fui o primeiro a desbravar. Então, ajuda bastante. Isso ataca a sua autoestima e gera uma referência. Os outros tiveram, por exemplo, quando eu fiz o concurso de auditor fiscal, foi o concurso mais difícil, né, que eu fui aprovado. Saber lidar com as diversas áreas do conhecimento, que é a coisa mais difícil. O concurso de auditor fiscal é a quantidade de disciplina que tem. Isso é o mais difícil. sim, Quem consegue vencer isso já está na frente de trilhões de pessoas. Isso é o mais difícil, né? Você manter essa constância de estudos, né? Não tem como você ser aprovado no concurso de auditor fiscal sem manter a constância de estudos. Assim, pode ter, fulano de tal, cara, mas é exceção da exceção da exceção. A regra é você manter uma constância de estudos. E quando eu estudei para auditor, já era analista. A minha vida já estava boa. Isso é difícil também. Porque quando sim, você está sangrando na vida ruim, aí, na dor, né? Só que eu tinha que estudar por amor. Eu estudei no amor. Porque já tinha casa própria, tinha um salário bom, cargo de analista muito bom, tava super bem. É difícil você dar esse salto. sim. Sair da zona de conforto, Sair da né? zona de conforto. Então, assim, todas os certames que eu fiz teve um momento difícil, cada um num cenário diferente. Tipo, porra, muitos que vão ver a gente falam assim: "Ah, cara, não é difícil você ser analista e estudar pra auditor". Pô, é difícil, porque tu tá bem, você tem dinheiro, você pode ir para o exterior, você tem carro, você pode final de semana ir pra onde você quiser, você pode comer fora, você pode, Uhum. cara, isso é difícil você Sim, superar isso. Não, cara, meu objetivo é ser auditor. É difícil, é difícil. é. E qual foi a maior facilidade do Jefferson aí? Vamos lá, que você falou: "Bom, isso daqui eu já vivenciei tanta coisa que isso daqui na preparação dos concursos, para mim eu tô tirando de letra". Então, é difícil falar a coisa tirar de letra. Eu acho que a força de vontade, porque eu sempre tive esse Pela sua mantra. vivência, né? Sempre tive esse mantra: inteligência é com meu pai e com minha mãe, força de vontade é comigo. E esse mantra, tipo, eu não posso perder. Sabe a história que eu falei pra vocês do só vamos parar quando um pedir pra ir embora? Eu levei isso pra dentro do concurso. Só vou parar quando eu for aprovado. Então, assim, o que eu falo, as experiências que nós temos na vida, você carrega para o concurso público. As experiências você é porque você é uno. Você não tem a minha versão concurseira, não. É a sua versão Jefferson Rosa. Mas olha, gente, não é porque a gente carrega, assim, as nossas experiências, eu acredito, para preparação, como para tudo na vida, né, o que a gente é hoje é fruto de todas as nossas experiências, mas a gente também não precisa, ter a síndrome de Gabriela: "Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim". Sempre tem tempo para a gente lidar melhor com essas experiências e saber conduzi-las de uma outra maneira que nos leve para um outro caminho, ressignificar essas experiências para fazer com que elas nos levem para outros caminhos, né, Jefferson? É, tipo assim, eu também tenho alguns mantras, tipo assim, eu nasci careca, sem dente, sem roupa. Hoje eu tenho roupa e tenho dente, tô no lucro, entendeu? Eu tô no lucro. Então, assim, e buscar, pô, cara, por que não? Por que não? Por quê? Isso vem muito na minha cabeça, por quê? Porque eu não posso, Por né? quê? Por quê? Porque eu recebi muito não na minha vida, né. Tipo assim, beleza, a vida me deu não, mas eu não posso dar não pra mim mesmo. Eu não posso me dar um não. Sim. Então eu tenho que me proporcionar. Sim, e para a gente se proporcionar, eu acho que a gente precisa ter uma visão também para o futuro e achar que a gente é capaz, pegar referências. Eu admiro muito sua história, Jefferson, porque eu acho que ela é uma história de superação em vários sentidos. Você superou traumas, você superou situações familiares difíceis, e eu admiro muito a sua história, justamente por conta disso. Você não viveu com a síndrome de Gabriela, Ah, você fez do limão uma limonada,
como dizem por aí, e você enfrentou todas essas dificuldades de uma maneira muito bonita e se abriu para a vida. Então, assim, cada um faz sua história. Então, assim, essa é a minha história, né? Tipo, Pedro tem a história dele, João tem a história dele. E Sim. assim, a gente também é se colocado em certas circunstâncias em que você faz uma opção e aí você vai construindo a sua história. Então, eu sempre me proporcionei a, tipo, cara, por que não? Por que não? Por que não? E, tipo, vamos ver, vamos ver. E aí você, isso vai te dando ali casca, né? Vai te dando casca para poder seguir. Agora, eu quero falar um pouquinho, né, além da preparação para concursos, a gente precisa falar um pouco também de outros perfis, né, de outro público, né? Por exemplo, o jovem que está agora, vai estourar daqui a pouco aí Enem, Fuvest, a gente vai entrar agora na fase dos vestibulares. O que você diria para esses jovens? O que que acontece? A gente lá que convive com 3 adolescentes hoje, 2 filhos de 16 anos e uma sobrinha de 17, 18 agora, a gente vê muito eles patinando nessa preparação, né, para entrar nesse Enem, para passar no Enem e: "Ah, não sei o que eu vou fazer da minha vida". Primeiro já a escolha da profissão por si só já é um fardo pesado que eles carregam e a gente percebe isso, né. Que você Como você conduziria isso? O que você diria para esses jovens que vão agora, daqui a pouco, fazer os vestibulares aí e o Enem? Isso é um momento muito difícil da vida, né? Porque o jovem acredita que tudo é fácil, tudo é possível, dependendo da situação do jovem, né? Porque tem várias situações. Às vezes ele nem acredita que é capaz, né? Vai para outro cenário, eu não sou capaz, isso não é para mim. Minha referência é essa, eu tenho que ficar com isso, tenho que me acostumar com isso. É uma situação muito difícil porque às vezes não teve essa vivência para poder ter meios para poder dar um salto, para poder sair daquela situação. Então é bastante difícil. Eu acho interessante o jovem que está escutando a gente, como que eu quero estar? Às vezes é difícil você entender como que você quer estar. Então Com talvez é com interessante 17 anos, você né. talvez você como eu não quero estar, Sim. porque a minha situação foi exatamente isso. Eu com 17 para 18 anos, como que eu não queria estar. Eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Foi a minha decisão, porque eu não sonhava ir para o exército. Na verdade, eu não gostava. Eu estudava perto da Vila Militar, e aí 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, eu vi o pessoal correndo, gritando, e eu morrendo de sono indo pra escola. Eu disse: "Cara, como esse cara doido, tu tem doido", chamava de doido, certo? Correndo, gritando, e tal, e eu morrendo de sono. E aí depois de alguns anos eu estava me Estava vendo ali naquela situação de doido, certo? Então assim, a gente jovem, a gente não tem muitas vezes a referência ou alguém para dar uma orientação. Então, se você não sabe o que você quer, saiba o que você não quer. É mais fácil, né, é mais Saiba fácil. o que você não quer, que já é o caminho. Que aí você já elimina uma porção de coisa que você não quer. E aí já vai te direcionando, e a própria ir para o campo de batalha já vai te direcionando para você achar algo que seja legal para você e você se acha, tá. E aí, por exemplo, aí você tem a decisão do vestibular. Qual a Sim. minha profissão para o resto da vida? Cara, O resto da vida é muita coisa também, né, pra gente pensar. é bem pesado. Então, jovem, veja aquilo que é mais agradável para você e busque fazer. E gente, assim, nada impede, né, que a gente mude ao longo da vida, né, eu lembro que quando eu era adolescente, que eu fui fazer essa escolha lá atrás, era uma escolha muito pesada, né. Eu tento sempre quando eu vou falar com os meus filhos e com os jovens em geral, eu falo assim: "Tá, deixa eu lembrar como que eu era com 16 anos e com 17 anos, o que eu fazia, o que eu pensava", né. É pesado demais você pensar: "O que eu vou fazer para o resto da minha vida?", mas gente, o resto da vida é muita coisa. Pensa que nada impede que você, ao longo da sua vida, se transforme muitas e muitas vezes, faça muitas transições, inclusive de carreira, porque você pensar o resto da vida é pensar a muito longo Sim, prazo, é não uma prisão precisa, né. perpétua. Você É. tem uma perpétua e, assim, eu era militar, uma vida totalmente atípica, depois vim para o meio civil, assim, mudei radicalmente e eu senti. Foi engraçado que no último dia que eu fui aprovado na Receita, né, e eu tinha que entrar na Receita, foi no último dia do Exército, eu vim construindo durante um tempo que eu estava estudando, depois vou sair, vou estudar, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair. Chegou o belo dia que vou ter que sair.
Eu fiquei assim: "Caramba, como assim?" Porque eu fiquei 11 anos no exército, é bastante tempo. Como assim? Eu tive que entregar as coisas, aí o pessoal: "Caramba, tchau", e se despediram. Sim, foi estranho, por mais que eu estivesse me preparando ao longo do tempo para isso. Então, assim, essa transição de carreira é difícil. Eu faço muita transição de carreira, muita gente me procura para fazer essa transição de carreira, muito principalmente pessoal da área bancária, Sim, pessoal da área da saúde. Pessoal da área da saúde tem adoecido bastante. muito. E então o pessoal: "Não quero mais essa vida para mim, eu quero ser fiscal, eu quero ser policial, eu quero fazer concurso público, não quero isso para mim". Eu faço muito essa transição no processo de mentoria. Então a gente faz sim, esse entendimento de que calma, é aos poucos. Quem vai fazer a transição é uma transição, não é uma ruptura. Então, assim, às ve eu falo para você que a maioria das vezes dá muito certo, porque a pessoa consegue entender que é um processo. Quando uma pessoa chega já imediato querendo estudar, acredita que quer tudo não, quer o que mais cai no concurso. As bancas elas estão se reinventando. Se eu falar para Sim, você que eu vou te dar o que mais cai no concurso, eu posso falar: eu trago uma série histórica do que a banca vem pedindo, mas isso não é garantia. Por quê? Porque ela pode mudar o entendimento e seguir de outra forma. E assim, eu gosto de conversar com o aluno, explicar para o aluno como que a gente está trabalhando, como é que a gente vai chegar, como é que nós vamos fazer, por quê? É uma relação entre adultos. E relação entre adultos tem que ser conversado. sim. E Jefferson, vamos fazer um exercício agora, que eu acho que é um exercício muito bom para as pessoas, inclusive, também fazerem, né? Quando esses momentos de maior ansiedade bater, o que o Jefferson de hoje diria para o Jefferson de 17 anos? Rapaz, eu falei assim, ó, fica calmo que vai dar certo. Porque a gente quando é difícil, quando a gente está no processo, a gente tem essas oscilação, "Putz, será que vai dar certo? Caramba, mano, Sim, putz", e aquela insegurança. Eu falei: Fica tranquilo, vai que vai dar certo", né. E assim, e isso eu costumo trabalhar muito com o pessoal, é a crença, acreditar. Acreditar, a crença, a fé. A fé é você acreditar em algo que as pessoas normais não acreditam. Isso é fé. É você acreditar algo que não é óbvio, entendeu? É você acreditar que essa caneca vai sair voando. Pô, qualquer pessoa, né? mas eu tenho fé que ela vai voar, certo? Por mais louco que Improvável. improvável que pareça, tá? A fé. É você acordar e acreditar: "Cara, eu vou dar mais um passo em direção à minha aprovação". É você chegar no espelho e falar assim: "Caramba, mano, você é foda. Você tá construindo o seu caminho". Entendeu? É você trabalhar seu interno, porque é o interior que move todo o exterior. Eu acredito demais nisso. É o interior que move todo o exterior. Por isso que você tem que centralizar na sua pessoa ali a sua melhor versão, para poder exatamente Sim, irradiar todo o seu entorno. Quantas e quantas pessoas, depois que você for aprovado, você que está estudando para concurso, você for aprovado, você, sem falar nada, você vai impactar várias pessoas ao seu redor. Pô, me pego no aeroporto, indo embarcar no aeroporto, a pessoa me: "Pô, Jefferson, eu vejo seus vídeos, tal". Cara, pô, isso aí é maravilhoso, cara. Porque eu nem conheço a pessoa, mas a gente tá mandando uma mensagem, a gente tá jogando limpo, a gente tá falando sinceridade e fez sentido pra essa pessoa, pra ao ponto da pessoa sim, ultrapassar a sua timidez, às vezes, pra vir falar com você, porque não sabe quem sou sim. eu por trás das cortinas, entendeu? E por aí você consegue ver de que forma e o quanto você acaba impactando a vida das pessoas, né. Eu tive uma cena bastante, legal. Eu fui dar treinamento na Receita, né, e aí um auditor recém-aprovado, cara, assim, eu não conhecia ele, cara, chegou o momento, eu falei: "Cara, o que que eu fiz, né?". Chegou o momento. Eu vi a minha preparação toda falando: "Eu vou ser aprovado e vou falar quando entrar na Receita para o Jefferson, que cara". E aí eu assim: "Cara, que bom que deu certo pra você", porque ele chegou pra mim assim: "Chegou o Eu momento". quero provar agora pra É, e você. eu assim, eu estava fora do cenário dele, né, mas na cabeça dele estava tudo já pronto.
Mas ele chegou, eu falei: "Não, legal", eu conversei: "Não, eu quero ver seus vídeos, tal, pai bola, bá-bá-bá-bá, bá-bá-bá-bá-bá-bá". E putz, caramba, mas assim, pô, legal, tal. Então assim, é legal, entendeu? Você está ajudando uma pessoa, né. E assim, não só pessoas que foram aprovadas, pessoas que ainda estão estudando, pessoas que: "Não, cara, eu não vou estudar", porque eu falo: "Cara, percebe, a sua vida não é apenas concurso público. Você pode fazer outras coisas. Talvez o concurso não é pra você e tá tudo bem, Tá tudo bem. tá tudo Tá bem", tudo bem no meio do caminho você perceber entendeu? que talvez não é E aquilo. aí eu vejo que às vezes, pô, o pessoal: "Ah, você que não tá estudando, tá deixando de cumprir a meta, palmorismo", e cara, talvez não é a pessoa, ela tá forçando a barra porque uma outra pessoa fez uma pressão para estudar para concurso público. Muitos: "Ah, eu fiquei desempregado", aí vem a Acha que é a família. única solução, né, de Vem a repente família e fala: "Não, então estuda para concurso público", que a pessoa foi tomada ali por aquele momento que ela tá mais fragilizada e começou, só que não é o que ela quer. Ela tem um perfil, porra, de empreender, ela tem um perfil de profissional liberal, ela tem outro perfil. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo, entendeu? e o Jefferson lá de 17 anos, hoje você pode olhar para trás e dizer para ele: "Deu tudo certo", né, então aquele menino de 17 anos imaginaria que chegaria tão longe? Ah, eu não, não, falei você tá me mentindo, falar que eu chegaria longe. Eu sabia que ali eu não ia ficar. Como eu te falei, eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Isso pra mim estava claro. E, tipo, meu objetivo sempre na vida foi estar longe daquele lugar, daquela posição que eu não queria. E aí agora com o tempo você vai ganhando mais musculatura, ganhando mais conhecimento, aí você consegue identificar onde você vai chegar. Agora naquele momento, eu não tinha mesmo. Você só foi fazendo, Fui né, fazendo, foi cara, construindo. e assim, eu até falo para meus filhos, tipo assim, pra mim, por mais difícil que foi em relação a eles, pra mim, entre aspas, também foi mais tranquilo, porque eu não tive cobrança. Então, assim, Você o não que me tinha deram ninguém que te cobrava a resultado. cobrança pra concurso não. A cobrança era: você tem que trabalhar. Tá. Isso é fácil de você preencher. Agora, trabalhar em quê, como, quando, ganhar quanto, morar onde, Não não tinha tive. isso. Diferentemente dos meus filhos, porque aí já é um outro cenário. É. Tá, então assim, eu não tive essa cobrança. Ninguém me mandava estudar. Depois para concurso. Na época de escola não, minha mãe mandava direto, porque eu queria só jogar bola, né. Mas depois que eu tive essa consciência de estudar para concurso público, ninguém me precisou me mandar estudar. É, na verdade, você só pensava no que você não queria e isso foi fazendo o seu Foi me caminho, moldando, foi te foi me moldando. moldando. Tanto que quando eu tomei a decisão de poder estudar para concurso público, né, foi até uma pessoa que jogou comigo no Botafogo, e aí eu pergunto: "Que tá fazendo o quê?" Eu estava perdidaço. "Tá fazendo o quê, cara?" Ele: "Pô, eu tô fazendo vou fazer prova pra sargento". Eu: "Sargento? Quanto que ganha?" Aí ele: 780. Eu: "Quê?" Eu ganhava 96, não, minto, R$ 40. Meu 96 eu ganhei na Deus, escola. Eu ganhava 40 pra 780. meu Deus. Aí eu: "O que que precisa?" Aí ele: "Não, tem que ter". Estudar. "Não, isso não é, tô fazendo um cursinho lá pra te dar as dicas". Eu assim: "Onde que é esse cursinho?" Aí ele me falou: "Cara, eu vou fazer essa porra". Assim mesmo, foi assim minha decisão pra estudar pra concurso. Aí cheguei em casa, falei assim: "Mãe, vou estudar pra prova de sargento". Minha mãe: "Você? Estudar pra sargento? Que tá acontecendo?" Eu: "Não, vou estudar pra sargento, ganha 780". Aí minha mãe: "Ai, graças a Deus", e pediu a o tal, "Caramba, saúde, Deus te abençoe, vamos estudar, o que que precisa?". "Não, tem que fazer um cursinho". Fazer um cursinho. E eu lembro que eu ganhava 40, R$ 10 por semana e o cursinho era 45. E a minha mãe pagava o cursinho, R$ 45. R$ 45 era o cursinho. Mais do que você ganhava na Mais do que eu ganhava época. na época, 45. E aí, eu só pensava nos 780. Só nos 680. Só nos É. 680. Olha, ouvindo todas essas histórias, né, e outras histórias de superação que a gente ouve por aí, né, outro dia eu ouvi uma frase num evento que eu estava, e é uma frase que eu acho que vai me marcar. Pena que eu só ouvi ela agora, com 46 anos, porque acho que eu devia ter ouvido essa frase lá atrás. O impossível é passageiro.
E é isso, né, o impossível é passageiro, o impossível passa, o que aquilo é impossível naquele momento, Esse cenário. naquele cenário, o cenário muda, a gente muda e o que é impossível se torna Sim, possível, sim. a depender do que também a gente faz com tudo Sim, isso, sim. O né. movimento que você faz, o processo que você segue. Eu lembro que você falou desse impossível, quando eu era office boy no escritório de contabilidade, o contador, tinha uma cena que eu sempre falo nos podcasts. Eu cheguei no escritório, tinha 14 anos, 15 anos. Cheguei no escritório lá, pá, e aquela movimentação no escritório e o pessoal estressado, o contador estressado. Eu falei: "Cara, o que que houve aí, velho?" Assim mesmo, tipo assim, totalmente fora da caixa. "O que que tá havendo? Cara, pô, tem fiscalização aqui, vai vir o fiscal aqui." Eu assim: "Cara, vocês estão assim por causa desse cara, velho. Pelo amor." Os caras: "Pô, tu não" tipo assim, o que eu tô falando aqui? Cara, eu assim: "O que que esse cara tem?" "Não, o cara é fiscal, tal, tal." "Você é fiscal." Eu falei: "Você é fiscal, então, quero ser fiscal, caralho." Aí, o contador falou isso assim, ó: "Isso cara é impossível pra você. Isso é impossível." Ele falou isso pra Falou: "Isso você? é impossível. Só quem estudou em Santo Inácio, Santo Agostinho, que são os colégios de elite do Rio de Janeiro. Tu estudou em colégio público." O impossível foi passageiro. Então, Tá aí o assim, maior exemplo. e aí hoje eu ainda ajudo outras pessoas, né, a gente consegue Sim, ajudar. Então, assim, cara, essa frase faz muito, muito sentido, né, o impossível é passageiro. sim. Faz todo sentido. Pena que eu só ouvi agora, mas eu acho que a gente, ao longo da vida, a gente acaba fazendo do impossível possível, né. Mas aí você também tem que ter maturidade para poder receber, É, porque muitas pessoas vão receber e não vão. sim, A maturidade, você tem que estar preparado para receber as coisas. exato. Observar que aquilo é uma porta, é uma oportunidade e é o universo querendo dizer alguma coisa pra você de alguma maneira, né. Sim. Mas vamos lá, Jefferson, agora, gênio Jefferson. Opa, vai sair o quê aí? Gênio Jefferson. Se você puder dar 3 dicas, como o gênio Jefferson que prepara para concurso, que é aí o mentor de muitas pessoas, que está mudando o futuro de muitas pessoas, 3 dicas que o gênio Jefferson daria para essas pessoas. Vamos lá, vou analisar aqui a lâmpada para sair. Pum, saiu o gênio. Cara, a primeira dica que eu vejo o pessoal pecar demais é se organizar para ter um horário previsto para estudar. Isso prejudica demais. Rotina. Criar sua rotina de estudos. Por quê? A empolgação, a pessoa: "Não, vou começar", e pá, compra material, compra caneta de marca-texto, Marca-texto. lapiseira, compra caderno, só que não tem ali aquela rotina de estudo, aquela constância. O estudo para concurso público precisa de constância. Então, vou botar aqui, ó, a lâmpadazinha, constância. Saiu aqui o primeiro, Uhum. constância nos estudos, porque muitos têm o voo de galinha, que é aquele voo de uma semana. Estuda uma semana, fica 3 semanas sem Sim, estudar. Aí vamos começar de novo, mais uma semana, voo de galinha. O voo de galinha, ele não ajuda ninguém. E aí o que que acontece com o voo de galinha? Você começa a descredibilizar de você mesmo, porque, pô, sou uma farsa. Eu sim, me propus, eu adulto, você lembra que eu falei: "O adulto se cobra demais"? sim. Eu me propus a estudar para concurso público, mas não estou estudando. Essa é a primeira dica, você criar a sua rotina de estudos. Aconteça o que acontecer, mantenha-se firme nesta rotina, tá. Primeira dica. Segunda dica, você ter um plano de estudos para poder seguir e ter um processo de revisão do que está estudando. Não adianta, você precisa ter um plano de estudos para ser seu guia, sua Tá. orientação, para você seguir. Se você tem a sua rotina de estudos, se você tem o seu plano de estudos com a previsão de questões a fazer, com a sua previsão de revisões a realizar, do que você precisa estudar, pode ser o material mais ruim da face da Terra. Você vai ter conteúdo para poder fazer a prova. Às vezes vai ficar com pouco, porque o material é ruim, né? Mas hoje você tem muita informação, você consegue sim fazer esse filtro, tá? E a terceira dica: acreditar. Você precisa acreditar que vai dar certo. Aconteça o que acontecer, a dificuldade que acontecer, vai dar certo. Por quê? Porque é isso que é o seu combustível para você seguir no sua rotina de estudos, no seu plano de estudos. Então é importante que você acredite. Acorde de manhã cedo, respire, cara. Estou bem, agradecer a quem você acredita,
né, as suas religiões, se você não tem, o ser maior que você acredita, se você também não tem o ser maior, você, tá, vou dar mais um passo em direção ao meu objetivo. Se você parar, se nos 365 dias do ano você conseguir ter um conteúdo, ao final de um ano você tem 365 conteúdos. Sim. Você caminhou muito, né? Então, assim, é um dia de cada vez. É estar vivo um dia de cada vez. Porque, assim, se juntar essas três aí, batata. Aí é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou inserir uma quarta aqui que o gênio não falou, mas eu vou falar, que é cuidar da sua saúde mental. Porque se você não cuidar da sua saúde mental, tudo isso vai ficar muito mais difícil, não é, Jefferson? Então, sim, é assim, eu coloco até como pré-requisito de tudo que você faz na vida. É o que eu te falo, se você está bem, tudo que você fizer vai ser bom, tudo que estiver ao seu redor vai ser beneficiado com isso. É o ponto principal. Você precisa estar bem. Porque se você quer resultado, você precisa estar bem. Se você quer cuidar de alguém, você precisa estar bem. Se você quer ficar com você mesmo, você precisa estar bem. A gente não pode perder isso de vista. A saúde mental, ela vai atacar exatamente nesse ponto. Uhum. É o indivíduo. Eu tô falando, o gênio deu aqui o Edimundo que tá pronto, né, nesse ponto. Agora, se você não está nesse ponto para poder receber a estrela do gênio, você tem que dar um passo atrás para poder buscar isso. E aí sim você consegue. Por quê? Se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue seguir no plano de estudos. Você não consegue ter o seu plano de estudos. Você não consegue manter a constância nos estudos. Você não consegue acreditar. Sim. Você não acredita nem em você mesmo. Então, assim, eu não coloquei aqui porque eu parti do princípio que o gênio veio para uma pessoa que está cuidando da saúde mental. O gênio já previu isso antes, né? Sim, Afinal, ele é um gênio, né? sim. Jefferson, vamos lá. Qual que é a mensagem final que você deixa aí para quem está se preparando para a prova, quem está se preparando para concurso, para vestibular, para OAB, para prova de residência, quem está se preparando para uma grande prova da sua vida e que isso vai fazer uma diferença nela para seguir um caminho ou outro caminho? Então, nosso tema hoje foi falar sobre saúde mental. Conseguimos entender, acredito que depois de você ter ver toda essa trajetória que nós falamos, a importância da saúde mental em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. A partir daí, você cultivou, você está alimentando ela, é você acreditar que você é capaz. Se você cuida da sua saúde mental, vai ficar mais fácil de você acreditar. E a partir daí, você buscar ferramentas para você buscar ser a sua melhor versão na hora da prova. Você percebe que eu não vou falar, técnica disso? Não. Saúde mental, buscar ser sua melhor versão para fazer a prova. Você consegue preencher. Aí, o que está faltando, você vai conseguir no meio do caminho. Você vai ter inteligência emocional para ir Vai, buscar o que falta, né? você vai ter a inteligência emocional necessária para buscar aquilo que está faltando. Excelente. Bom, foi um prazer conversar com você sobre saúde mental. Né, eu acho muito importante que a gente, na preparação dos concursos e quem prepara as pessoas para enfrentar essas provas que a vida vai nos colocando e que a gente vai fazendo essas opções também, é muito importante que a gente tenha alguém sensível a isso, como você está se revelando sensível a esse tema e já percebeu essa importância, até porque você mesmo vivenciou na pele, né, o que como a ansiedade pode te derrubar, como a ansiedade e a falta de preparação em relação a isso pode tirar você de uma prova que você poderia ter passado, né. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, então eu agradeço muito essa oportunidade de poder ter essa conversa com você, Jefferson. Eu agradeço a você que nos assistiu, que ficou até agora ouvindo sobre essa temática. Foi muito importante ter esse momento com vocês. E eu espero do fundo do coração que vocês absorvam tudo que a gente falou aqui e cuide da sua saúde mental como uma forma, um pilar para sua preparação para qualquer prova que você tenha aí pela frente.